quiser virar essa caixa por aí, ó, pra você ter um retorno. Ah, tá. Obrigado. Vamos lá. ZYD 500, Rádio Caledônia FM, 90,1, Rio de Janeiro. Uma empresa do grupo Adenor Gonçalves. Atenção! O programa que você vai ouvir agora é de produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está entrando no ar o programa da Assembleia de Deus Cristo é a Solução. Pastor Presidente Reinaldo Eduardo, Vice-Presidente Alexandre Cardoso. Esse programa não é completo, não é? Não, é Cristo é a Solução. Se você quiser botar aí Cristo é a Tá na sua Solução, pasta, tem que tirar. tá na minha pasta, não foi o que eu botei não. Não, foi ela que... Nos braços queridos do Senhor, eu finalmente retornei. Nos passos de Cristo encontrei. Agora pelo menos tá direitinho, já salvo. Ah, tá. Aí, É. você, ó. Vai entrar. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando início ao nosso programa Cristo é a Solução. Nesse sábado, mais uma vez nós estamos aqui na rádio e nós queremos desde já agradecer os ouvintes do programa Cristo é a Solução e desejar um ótimo dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar sua casa, sua família, que o Senhor venha produzir grandes frutos através da sua fé e que Deus venha acrescentar no teu coração, abençoando tua saúde, abençoando tua família, abençoando os teus entes queridos e parentes, tanto de longe quanto de perto. Esse programa é um programa vinculado à Palavra de Deus e você sabe que nosso desejo é falarmos do Evangelho, é expor o Evangelho através das mídias, através das ondas sonoras da rádio, e nós estamos aqui para falar do amor de Deus e falar da salvação. Então, todas as vezes que você participa com a gente, às 9 horas da manhã até às 10, você estará ouvindo também, além dos louvores e tudo que vai acontecendo, você também estará ouvindo a pregação, que é o nosso primordial, é a nossa base, que nós acreditamos que a maior necessidade das pessoas, do público, é a salvação e o conhecimento do Evangelho. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por participar conosco todos os sábados aí, às 9 da manhã. Muito obrigado pela audiência. Você tem nos abençoado e nós também abençoamos você. Então, assim nós vamos crescendo juntos. O programa de hoje, também quero lembrar os irmãos, neste programa, que hoje é um dia muito especial. Hoje, sábado, dia 16, nós estaremos começando a nossa conferência missionária ali na nossa igreja, na Assembleia de Deus, Cristo é a Solução, a partir das 19 horas. A nossa conferência missionária ela vem com alvo de despertamento a respeito do assunto. Então nós estaremos falando sobre a obra de Deus, a obra missionária, o evangelismo e tudo quanto está envolvido na obra missionária. É uma obra que não pode parar, é um trabalho árduo, é um trabalho fadigante, é um trabalho também cativante, é um trabalho que requer renúncia, que requer amor, é um trabalho que requer tempo, dinheiro, e tudo isso é um investimento para o reino de Deus. Se você quiser participar, você é o nosso convidado, você não pode ficar de fora. Participe conosco, hoje começa aí também o pastor Mauro, da cidade de Carandaí, Minas Gerais, estará com a gente aqui. Ele que já teve experiência dentro do campo missionário, trabalhando também lá no Vale do Jequitinhonha, um local que eu estive lá, conheci ele inclusive lá no Vale do Jequitinhonha, e lá no Vale do Jequitinhonha foi onde nós tivemos ali um encontro com aquele povo, um povo também que carecia muito, e carece ainda, do Evangelho, um povo simples, humilde, mas um povo muito receptivo, um povo alegre, apesar das dificuldades e lutas, nos receberam com muito carinho, com muito amor ali, fizemos um trabalho para Deus, pretendemos até retornar no Vale do Jequitinhonha, em breve, muito provável agora no ano que vem, até o meio do ano, nós estaremos
fazendo um trabalho novamente ali, se Deus nos permitir. Então nós temos também um trabalho missionário em Carandaí, e lá em Fortaleza temos um trabalho missionário, e lá o pastor Elisandro é quem está de frente lá na obra de Deus e fazendo um trabalho para Deus. Junto com ele tem 2 pastores, pastor Carlos, que atua numa área chamada Aroeiras, Sítio Barros, e tem um pastor também chamado Raimundo, que fica ali em outro local chamado Lagoa dos Ferreiros. Então a igreja Assembleia de Deus, Cristo é a Solução, é uma igreja missionária. Nós temos apenas 4 anos. Nesses 4 anos nós temos um investimento em missões que nós queremos dar continuidade, queremos fazer crescer, queremos fazer progredir o trabalho de Deus na terra. Então, se Deus nos confiou, como nós acreditamos, se Deus nos confiou essa chance, essa oportunidade de falarmos do seu amor, de pregarmos o evangelho, de levarmos o conhecimento da verdade aos seres humanos que carecem de salvação, por que não fazê-lo? Se Deus nos tem dado saúde, se Deus nos tem dado oportunidade, graça, e nós vivemos por fé. Na maioria das vezes, nosso trabalho todo é voltado pela fé, na questão financeira, porque é uma igreja de 4 anos, é uma igreja com pouco recurso, é uma igreja que desenvolve o trabalho pela fé. Fazemos obra social, ação social, tentamos tirar pessoas das ruas, como já tiramos. Isso tudo pela fé. Não temos recurso, dependemos de parceiros, de pessoas que querem somar na obra de Deus. Não é somente dar dinheiro, não é isso que nós estamos pedindo ou vinculando o trabalho de Deus somente a dinheiro, não é isso. Nós queremos é que os seres humanos despertem para esse fato e que ajudem a obra de Deus não só injetando dinheiro, mas participando, indo com a gente, para ver aonde o dinheiro está sendo aplicado, para ver o que de fato precisa, para ver se estamos pedindo muito ou não, porque a Bíblia diz que chegou uma época que, quando Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo, chegou um momento que tinha tanto recurso de ouro, de prata, de cobre, tinha tanta coisa, que Moisés ele mandou que o povo parasse de dar oferta. Então chega um momento que a gente tem que ter a ciência da situação. A igreja ela tem que viver pela fé, não só por vista. A igreja, ou melhor, não pode viver por vista. A igreja não pode viver simplesmente naquilo que ela tem na sua mão, porque nós sabemos que quando ele quer, o peixe libera o dinheiro que precisa. Quando Jesus manda, é só lançar o anzol que o peixe abre a boca e vem. Então nós dependemos da atuação de Deus, não da atuação humana. Nós dependemos exatamente de uma agitação no mundo espiritual, que nós chamamos de avivamento, que nós chamamos de despertamento, de derramamento de poder. E se Deus achar por bem fazer, não vai impedir, não tem ninguém que vai conseguir impedir. Então eu queria convidar os irmãos a estar conosco ali. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Assembleia de Deus, Cristo é a Solução, conhecer mais um pouco do trabalho do pastor Reinaldo Eduardo dos Santos, que é o presidente da igreja. Se você quer conhecer, muita gente já conhece o pastor Reinaldo, é um homem de fé, é um homem que vive pela fé, e nós temos ali aprendido muito junto ao pastor Reinaldo, e a igreja tem sido abençoada, ali tem sido um celeiro de milagres. Deus tem feito tantas coisas profundas, Deus tem feito coisas maravilhosas, porque o pastor, presidente da igreja, ele é desapegado totalmente, e eu nem precisava dizer isso. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. E ele já fez tantas coisas aí para abençoar a obra de Deus, e faz pela fé. E faz por amor à obra. E jamais busca vangloriar-se. Então o que eu digo para os irmãos, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho de missões, nosso projeto é o projeto Lançadores de Rede, Ganhadores de Alma. Estamos aí lançando rede, porque acreditamos que Lucas capítulo 5 não se findou quando Jesus chamou Pedro para lançar a rede, para ganhar almas. Nós também entramos dentro desse mesmo ministério profético daquela palavra. E é interessante que depois que a rede estava cheia, que era para Pedro ir embora para casa feliz e querer pescar de novo, Jesus chama ele para ser pescador de almas, e ele aceita. Então, quando a rede estava bem cheia, foi a hora que Jesus chamou ele. Talvez você espera Deus te chamar quando a rede estiver bem cheia ou quando ela estiver vazia, dependendo da situação. Às vezes, Deus ele vai te chamar com a rede cheia. Quando você estiver aí, ou às vezes você já até está
com uma boa vida, você está estável, estabilizado, e Deus às vezes está te chamando para você fazer uma obra para Ele. E talvez você também esteja pensando assim, mas a minha rede está vazia, de Pedro também estava. A rede de Pedro estava vazia e Jesus chamou ele. Então não importa se sua rede está vazia ou está cheia, o importante é que Jesus chama. Então se você acredita nisso, Deus ele pode fazer uma obra na tua vida. Nós vamos ouvir aí um louvor e Deus vai abençoar nossas vidas. Deus te abençoe. Fica com a gente aí. Eu estava pensando no louvor aquele louvor da Midianima, aquele da rede. Da rede, aham. Vamos deixar Esse daí também é bom. do jeito assim. Tá Vai bom. ser a que quiser assistir mesmo. Show de bola. Aí você pode fazer o seguinte também, botar a chamada, aquela chamada dos cultos, e entrar com o louvor. Tá, você vai falar, né? Não, você pode aí, acabar aqui, você pode botar a chamada com esse louvor. Aí quando acabar a chamada, você entra com o louvor. Chamada, né? Programações, né? Isso, fazendo favor. Depois dessa música. Show de bola. Programações, depois Midianima. Aquele dia eu passei uma prova aqui, rapaz. Sábado passado. É? Programas de manhã são tranquilos, né? Depois do almoço, eu, né? Tranquilo aqui. Falei. Aí você tem assim, né? De manhã foi bom. De manhã foi. Tarde vai ser ótimo. Chegou 2h10 da tarde. O programa é com quem? Com um rapaz que faz secular. Pensa numa prova pra fazer um programa desse. Só Jesus. E o cara é nervoso, o cara fica aqui em cima do computador. Enrolei todo. Ainda mais que não tinha nada organizado, igual que eu organizei hoje aqui. Enrolei todo. Hoje eu ainda organizei a pasta dele aqui direitinho, mas ano passado eu fiz. Ficou ruim. Mas Deus vai te dar graça. É 40 minutos, né? É o pior programa. É o mais Te dá difícil. força. Aí, ó, essa programação. Isso. Assembleia de Deus, Cristo é a solução. Rua Jair Gonçalves, número 11 Prado. Rua ao lado da Resende, Nova Friburgo. Acompanhe o nosso ministério pelo Facebook e AD Crisol. YouTube, AD Crisol. E também pelo site www.adcrisol.com. Venha nos fazer uma visita. Programação: domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica. E às 18h30, culto de louvor e adoração. Eu vou dar até depois da abertura, né? Essas programações. Terça-feira, Pode botar até depois da abertura. Pode, né? E depois no meio também, no final. Ah, as é. congregações, Verdade. às Semana que vem a gente 19 faz horas, isso. quinta-feira. Logo assim que iniciar, né? 19 horas. Quando inicia, já faz a abertura e vem as programações. Aí Às você fala. 19 horas. Aí depois Venha chama à uma nossa música, sei lá, sede. programação de novo. AD Crisol, Tá bom. Aí no final, antes de encerrar, Vila bota programação de Amélia, novo. Rua Eugênia Vamos Montichiari, número 19. Fuga no bem Alto do endereço. Mozer, Rua Pedro É Gomes bom, né, da que Rocha, dá uma ênfase maior. Dá uma ênfase. Fazer no meio do programa. Estrada em Rio De Grandina, repente, sem número, em Santa Bernadette, É, o Rua pessoal José costuma fazer Caldas, intervalo, número né? 17. Faz, AD Crisol, bota várias também propagandas, no no estado caso. do Se vocês Ceará, não põem, em não tem Aracati, propaganda, e no estado coloca de programação Minas Gerais, dele. em Carandaí. Mas não vai AD direto, Crisol, né? Vai falar uma não. igreja que ama Vai botar missões. música Não, direto. pode botar direto. Reinaldo Eduardo, vice-presidente Alexandre Cardoso. Mas demora pra começar com ele. Demora. Tem que cortar ela pra um pedaço dela. Demora uns 4 a 5 segundos pra começar. Aí fica tudo silêncio, quase não. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi Depois você me passa seu número. dar tudo. Tá. E aí, se for na sexta-feira ou no sábado de manhã,
A gente passa um zap, combina, aí você fala o que você quer, entendeu? Ah, vou tocar a música tal, você prepara a música tal pra mim, eu já preparo. Na sexta eu tô aqui preparando o programa, entendeu? Ah, tá. Eu vou te mandar então na sexta-feira, eu pego o seu zap. Aí eu já organizo, entendeu? É melhor mesmo. E na sexta eu tô aqui pra organizar mesmo. Vem na sexta e eu organizo o programa todo. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Uma prova no ônibus. Não pares, Ele está Uma vendo. prova no ônibus, alguém no ônibus cheio. Aí o coroa sentado. Aí o pessoal passando atrás, né? Aí o pessoal empurrando, né? Aí encostei no coroa, assim, para o pessoal passar atrás. Aí, pô, olha aí, passa não. Aí peguei e falei com ele, o ônibus tá cheio, senhor, o ônibus tá lotado. Tem como me encostar. Aí a mulher do lado, tá cheio o ônibus, não sei o quê. Aí depois de novo, gostei, não sei o quê. Rapaz, eu peguei, falei, o senhor quer espaço, vai de táxi. Rapaz, o coroa levantou. É o quê? É o que você falou, não sei o quê? Eu falei, ô meu senhor, já tá ficando tanto aí, cara. Relaxa aí, o ônibus tá cheio. Aí o pessoal, o ônibus tá cheio, senta aí, cara, relaxa aí. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque as pessoas Perdi estão a nervosas. cabeça, cara. Sei que eu não deveria ter falado, mas na hora me subiu um negócio, rapaz. Tá ali e o cara reclamando, tá vendo que o ônibus tá cheio? Vai encostar, É complicado. complicado. Tomar cuidado. Ai, caralho. Ei, caraca. Logo de manhã. A prova já. Tô conversando com a mulher ainda que não acreditava no inferno. Inferno na terra. Que eu... Falei misericórdia, mano. Aí depois a mulher levantou, aí foi lá pra trás, aí eu tava e falou, tonteira, nada, cara. Tá querendo falar de Deus comigo? É maluco? A senhora falou. É claro. Difícil. Aí depois dessa música você vai querer o quê? Vai falar aí. Depois você põe, eu queria ver outro louvor aí. Deixa eu pensar aqui. Eu vou falar depois. Gente. Tá, Já tá acabando, né? Esse tá, louvor. falta 25 minutos. Pode pôr aquele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Deus é Deus depois. Isso, Deus é Deus. É. Meus queridos, esse louvor tenho certeza que falou o seu coração, que não é hora de você largar a rede, não é hora de você parar. Nós temos que dar continuidade, uma sequência na nossa vida, em muitas áreas, às vezes a gente para. Eu queria incentivar você a não parar, a você prosseguir, a você continuar. Nós temos também por objetivo tentar ajudar, auxiliar de alguma maneira para que você consiga ir em frente, para que você não desista, para que você continue firme no seu propósito, da forma que Deus ele planeja, da forma que Deus tem colocado no seu coração, te mostrado, feito você enxergar, é a maneira que nós devemos nos portar. Lembrei de um texto que Jó ele vai dizer, propondo tu algum negócio, fique firme até o final. Então, quando nós
temos um propósito com Deus, nós temos algo também ligado à nossa vida, nossa meta, nossa motivação, nossa visão, nós devemos prosseguir e não devemos desistir no meio do caminho. Então não desista, continue buscando, continue em frente, continue fazendo aquilo que Deus determinou para você. Você que é chamado por Deus, você que tem desenvolvido uma obra, você que tem visitado nos hospitais, você que tem orado, tem pregado o evangelho nas ruas, você que tem ido de cidade em cidade fazer a obra do Senhor, através dos louvores, através da exposição da palavra, continue fazendo isso, porque Deus ele continua contigo, não parou no caminho não, Deus não te deixou abandonado pelo caminho. Então Deus ele está na frente e Deus vai te dando estrutura, vai te dando sabedoria, vai te dando graça para você viver e encarar os problemas. Na vida sempre teremos desafio, faz parte da vida desafios. Os desafios são bons porque os desafios nos faz crescer, os desafios nos faz amadurecer, os desafios nos faz enxergar com um olhar diferente. O desafio nos ajuda a sermos mais humildes. Os desafios faz a gente ficar mais calmo. Os desafios, eles traduzem para nós uma palavra de auxílio na hora da luta. O desafio, ele vai fazendo a gente conseguir prosseguir, ir à frente. Por quê? Se não tiver desafio, você não vai chegar ao seu limite natural. Você não vai chegar ao seu limite natural, a qual você não pensa que tem um limite natural. E quando você está sendo desafiado, você vai se esforçando e você chega no seu limite natural. Aí é onde Deus ele vai agir, porque Deus ele vai agir acima do limite. Enquanto você estiver no limite, enquanto você estiver abaixo do limite, Deus não vai agir, porque ele sabe que você ainda tem um pouco de potencial, ele sabe que você ainda consegue ir um pouco adiante. Então, por mais que pareça que Deus não está te olhando, que Deus não está te vendo, que Deus não quer fazer alguma coisa por você, não é bem isso que Deus está analisando. Deus está observando que você ainda pode um pouco mais, você pode se esforçar. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, que quando Josué ele estava, assim que Moisés faleceu, eu serei contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Então, da mesma forma que Deus era com Moisés, Deus disse para Josué que seria com ele. Mas veja o detalhe, Deus vai dizer ainda para ele, mas tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Porque quando nós nos esforçamos e temos bom ânimo, Deus nos ajuda. Jesus ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, veja no plural, aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então se Jesus venceu e ele nos deu um incentivo para termos bom ânimo, então nós temos que viver também com esse bom ânimo. Então acredite que Deus ele tem algo para fazer, não pare de fazer a obra de Deus. Eu vejo também que muitas pessoas estão ficando pelo caminho, o tempo está passando, as pessoas estão sempre protelando, colocando para o futuro, colocando para amanhã. Não, amanhã eu vou fazer, hoje não dá não, porque eu tenho que cuidar da minha empresa, hoje não dá porque eu tenho meus compromissos seculares, eu tenho minhas outras coisas que eu tenho que fazer, então não posso fazer a obra de Deus, quem sabe amanhã eu possa fazer. Eu quero muito fazer, mas ainda não posso. Está sempre protelando para o futuro, só que às vezes o amanhã nunca será. O amanhã nunca será. Então, às vezes, você vai ficar protelando e nunca vai chegar ao objetivo que Deus ele queria que você chegasse. Então, acredite que Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida, mas vai depender mais de nós do que de Deus para alguma coisa acontecer. Abra o teu coração nesse sentido. Estou falando disso porque hoje nós estamos aí, às vésperas de uma conferência missionária, e uma das formas de fazer missões é indo pregar. Missões se faz de várias maneiras. Missões se faz de várias formas. E uma das formas que se faz missões é se entregando para ir. É aceitando o desafio e indo. Como o Davi, ele aceitou em 1 Samuel capítulo 16, 17. Ele assume um compromisso diante do grande desafio que era Golias, um gigante. E a obra missionária também é um gigante.
que nós precisamos encará-la de frente. Você vê que muitos não querem, eles estão com a armadura, eles estão preparados, ele tem a roupa, ele tem tudo que Deus queria que ele tivesse, ele tem, mas ele não tem o quê? A coragem de ir. Então ele pode ter armadura, ele pode ter talento, ele pode estar sentado já numa cadeira, ele pode ser ou pode estar como rei, ele pode estar como um capitão, como um general, mas ele é medroso, então para Deus não serve. Davi não tinha nada disso, não tinha roupa, não tinha couraça, Davi não tinha armadura, Davi não tinha espada, ele tinha uma funda. E além da funda, ele tinha humildade. Além da humildade, ele tinha o que todo mundo precisa ter. E ia no nome do Senhor dos Exércitos. E não faltou em Davi coragem. Então Davi, mesmo sendo mancebo, ele era corajoso, guerreiro. Davi não tinha desafio que ele não encarasse. Então eu quero dizer para você que a obra de Deus se faz indo. A segunda maneira de você fazer a obra de Deus é orando. E esse também é um desafio, porque a oração ela denota tempo, ela demanda tempo. A oração também ela requer paciência. A oração ela requer consciência, equilíbrio, racionalidade quando você se fala de oração. Para quê? Porque é só da forma racional que você entende que você tem que orar. A espiritualidade se manifesta através da disposição que você tem na oração. Mas é da forma racional, vê se não é. Você está na sua casa e você decide racionalmente orar. Você está na igreja, aí você decide orar. Você está no trabalho, você decide orar. É de uma maneira racional. Mas é impulsionada pelo Espírito Santo, que quer que você vá para a oração. A Bíblia diz que o culto racional é um culto que Deus ele se agrada. Romanos capítulo 12, versículo 1. E esse culto racional é baseado numa entrega de corpo, alma e espírito. Então, quando você se entrega para Deus, você pode fazer missões indo, você pode fazer missões orando. Você ora. E orando, você vai interceder por aquele povo que alguém está indo levar a palavra. Orando, você prepara o caminho para o pregador, para o mensageiro, para aquele que vai pregar o evangelho. Você vê que muitos pregadores estão ganhando centenas de almas, mas muitos não estão levando em consideração que aquela montoeira de alma que ele está levando aos pés de Jesus, através da mensagem que ele vai pregando, é porque teve alguém que também orou, teve alguém que está clamando, tem alguém que está na fornalha, na batalha da oração, na guerra, na peleja da oração. Então, o equilíbrio espiritual é muito necessário na obra do Senhor. E a obra do Senhor ela é feita de várias formas. Como eu disse, a segunda maneira de você fazer missões é orando pelo missionário, pelo campo missionário, pelo local que precisa, um local que eu digo, no nosso caso aqui, nós estamos no Brasil, o Brasil ainda carece muito de oração e carece muito de pregação do evangelho. Ainda tem pessoas aqui na nossa nação, do Nordeste, para dentro da Bahia, interior da Bahia, outros locais ali, que tem povos que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram, não tem Jesus, não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus dentro do Brasil. E aí não é só na África, não é só na Ásia, não é só na Europa que precisa pregar o evangelho, outros países, até desenvolvidos. Mas todos quantos estão na terra que ainda não ouviram falar do nome do Senhor, carecem de salvação. Então você faz a obra de Deus orando, você faz a obra de Deus indo, e a terceira forma de você fazer a obra de Deus, a obra missionária, é investindo. Porque sem investimento também a obra de Deus ela vai com luta. Lucas capítulo 8, versículo 14, salva a memória, a Bíblia diz que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres, viúvas. Muitas mulheres acreditavam na obra de Jesus, e Jesus era itinerante, ele era missionário, ele levava o evangelho de cidade em cidade, percorrendo todas as aldeias e todos os lugares, ele ia pregando a palavra, levando o evangelho da salvação, o evangelho do reino. E aí a Bíblia diz que as mulheres depositavam, ofertavam, ajudavam na obra de Deus. Então você faz a obra missionária também investindo. Você investe na obra missionária. Irmão, missões não é gasto, é investimento. Quando você fala assim, o pastor está gastando dinheiro com missões, ele não está gastando, ele está investindo.
Aí você diz assim, a igreja está investindo muito em missões. Sim, a igreja está investindo mesmo. Louvado seja Deus por isso, porque a obra mais é a obra que nós precisamos mais fazer, a obra missionária. A mais importante de tudo é missões. Você vê que Jesus ele deixou claro em Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir, ele disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado." Aí de lambuja, aquele que leva o evangelho, ele disse: "Estes sinais seguirão os que crê." Não diz que vai seguir pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, não diz nada disso. A Bíblia diz: "Estes sinais seguirão os que crê", porque tem pastor que não crê. Tem missionário que não crê, como tem apóstolo que não crê, tem evangelista que não crê, então esses sinais não seguem ele. Sinais seguem quem crê, segue uma criança, segue um adolescente que crê, segue um pré-adolescente, segue um ancião, segue uma serva humilde de Deus, segue um servo humilde, segue um irmão culto, segue, não importa se ele é muito inteligente, tem sabedoria, mas o que vai importar é se ele crê. Se ele crê, esses sinais seguirão os que crê. E disse Jesus: "Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos." A Bíblia diz que até pegarão um copo com veneno, porque a Bíblia diz: "Se for lhe dado coisa mortífera, não vos causará dano algum." E a Bíblia diz que pegarão serpentes. Então o evangelho, ele também é um evangelho de poder. A obra missionária se faz indo, a obra missionária se faz orando, e a obra missionária ela se faz investindo. E nós precisamos investir, porque a ordem de Jesus é ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Nós vamos ouvir mais um louvor. Fica comigo. Daqui a alguns minutinhos nós já vamos entrar na palavra. Não vamos alongar muito e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, que é o que nós precisamos. Amém? Escute esse louvor dando glória a Deus e se alegrando na sua casa, na sua residência, no seu carro, aonde você estiver no trabalho. Escute a palavra de Deus através do louvor. Maravilhas. Toda circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Mas se fechar, Maravilha. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele Tem fez. outra agenda Eu aqui. adoro pelo que Tem coisa, programações e agenda da igreja. Ah, tá. Ele é soltar
faz aqui. Tá bom. Pode soltar depois desse louvor. São dois. Só aquele programação. Você lembra que tem outro? Não. Tinha 3. Agenda? Tinha mais um. Depois a gente vê por botar o nome. Parece que saiu. Porque essa agenda da igreja eu tô com medo de ser de outra página. Ser de outro programa. Tá fincado aqui. Na sua página. Solta aí, se fosse tiro. Eu ia falando, se fosse corta. Pode botar. É porque tinha 3 chamadas, porque tá sem o nome. Cortei pra ver. Se não você corta. A agenda da Igreja Ministério Internacional Cristo é o Senhor. Templo 1, localizada na Rua Francisco Miguel. Vai. Meus amados, eu quero aqui mandar um alô para os nossos irmãos que estão com a gente aqui também na nossa live, nossa irmã Sheila Silva. Quero desejar a paz do Senhor para a nossa irmã Penha dos Santos. Estava aguardando, né, irmã Penha, pelo nosso programa. Deus abençoe sua vida, abençoe também a família, a nossa irmã Francisco, nosso irmão Francisco José, nossa irmã Elizabeth Turli, a paz do Senhor para vocês, para os senhores. Nosso irmão Otávio Santos, Deus abençoe. Josenilda, Deus abençoe, irmã Josenilda. Daniel Costa, presbítero Daniel. Josiane Schwenk, Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Miriam Loureiro dos Santos, esposa do pastor Reinaldo. Evangelista Tiago, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Ranier, Deus abençoe. Irmã Mauri, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor para vocês. Miguel Carneiro, Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe sua esposa, sua casa. Nosso irmão Jones, Espírito Santo. Nosso irmão Adail Oliveira. O joinha aí, meu irmão Adail. Deus abençoe sua vida, tá, meu irmão? Abençoe sua esposa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe também nossa irmã Andréia Oliveira. Irmão Rodolfo Alves. Júnior Fernandes. A paz do Senhor para vocês. Deus é bom, né, meus irmãos? Em todo o tempo. Já de pronto quero agradecer a todos vocês que têm abençoado a gente, todos vocês que têm participado conosco desse programa. Muito obrigado. Eu queria compartilhar com os irmãos uma breve palavra do Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor e médico Lucas, historiador, pesquisador Lucas, capítulo de número 5. É um texto muito conhecido, eu até citei ele aqui no início, e sobre ele que nós vamos debruçar hoje sobre o texto da palavra profética, da palavra poderosa, da palavra que é vida, virtude, graça, que é pão e mel, manteiga e leite para nossas vidas. Não é o alimento que sacia, é o alimento que edifica, é a poderosa palavra que vem direto do trono da graça. Aqui no capítulo 5 está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, verso 1, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Meus queridos, o capítulo de número 5 é um capítulo onde Deus ele chama, através do seu Filho amado Jesus, ele vai ter um encontro com uma multidão.
E é interessante que no capítulo 5, no versículo 1, a multidão apertava Jesus. E o que me chama mais atenção é que essa multidão que apertava Jesus, ela tinha uma prioridade para estar o incomodando no sentido de aperto, Veja que essa multidão não está apertando Jesus por sinais. Essa multidão não está apertando Jesus por milagres. Essa multidão não está apertando Jesus por manifestações externas. A multidão não está apertando Jesus por chave. A multidão não está apertando Jesus por coisas supérfluas. A multidão não está apertando Jesus por coisas que vão passar e rapidamente passam. Mas a multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção, porque logo no início, logo no verso 1, o texto é enfático. Às vezes a multidão apertava Jesus por milagre. Às vezes a multidão apertava Jesus para o arrebatar e colocá-lo como rei assentado num trono. Às vezes a multidão apertava Jesus por causa de peixe e pão. Às vezes a multidão apertava Jesus para perguntar qual era o sinal que ele ia fazer, qual era a manifestação que ele ia realizar. Mas aqui, em especial, essa multidão aqui, ela tem um fator que é diferente. Essa multidão aqui, porque existem vários tipos de multidões que estão atrás de Jesus. E essa multidão em especial, elas estavam apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda, irmão. É o versículo 1. Veja que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava tão ansiosa, tão desejosa, a multidão estava tão faminta que eles imprensavam Jesus e pedia para ele pregar a palavra. O que a multidão queria não era sinais, o que a multidão queria era a palavra. O que a multidão queria não era a chave, a multidão queria a palavra. A multidão não estava atrás de uma teologia da prosperidade, a multidão queria palavra. A multidão não estava atrás de uma chave de carro, chave de casa. A multidão não estava atrás de uma empresa, a multidão estava atrás da palavra. A multidão não queria uma manifestação de óleo onde você se compra. A multidão não estava atrás de um chaveiro da prosperidade, de uma rosa ungida, do sabão dos lavandeiros. A multidão não estava atrás de nada supérfluo, de nada da carne, de sal. A multidão não estava atrás de um mergulho de Naamã com uma bacia dentro da igreja. A multidão estava atrás da palavra de Deus, da palavra de Deus. Isso me chamou a atenção e eles, além de estar atrás da palavra, eles estavam tão desesperados para ouvir a mensagem de Deus, a mensagem divina, que eles imprensavam Jesus. E eu quero dizer de pronto, pastores e amigos de ministério que estão me ouvindo agora, tem uma multidão aí que está apertando o senhor, a senhora, está apertando os senhores, ministros, porque eles querem ouvir a palavra de Deus. A multidão não está na igreja para ouvir as suas coisas. A multidão ela vai à igreja para ouvir a palavra de Deus. Falo para os pregadores, com todo o respeito que tem, a multidão não vai à igreja para ouvir e saber da sua agenda. A multidão ela vai à igreja e ela quer ouvir a palavra de Deus. A multidão não quer saber aonde você fez teologia. A multidão não quer saber qual é o curso que você está fazendo. A multidão não quer saber quantas empresas tu tem. A multidão não quer saber qual é o teu carro. A multidão não vai à igreja para saber que tipo de casa que tu mora. A multidão vai à igreja para ouvir a palavra de Deus. E por gentileza, tenha respeito com a multidão, porque a multidão sai do trabalho cansado. O povo que te assiste, o povo que ouve a palavra pregada, é aquele povo que sai do trabalho cansado. 7:30 da noite, chega na igreja cansado, fadigado de um dia difícil. E ele senta na cadeira, e ele quer ouvir Deus falar. Não lhe impeça. Não impeça que Deus fale com ele. Seja sábio e use a palavra de Deus
para abençoar o povo. Não use a palavra de Deus para se beneficiar. Eu falo com todo carinho aos nossos amigos e companheiros de ministério, porque a multidão ela não está indo lá atrás de você. Por mais que você pensa que a multidão está indo lá atrás de você, atraída pelo seu conhecimento, atraída pelo que você é, atraído pelo que você, aonde você chegou, negativo. A multidão está indo lá por causa de Jesus. Se Jesus sair da tua vida, você vai ver que não vai ter ninguém que vai te seguir. E se você tem seguidores, é porque Jesus está na tua vida. Porque o Espírito reside dentro de você, ele mora, ele habita em você. Aí é por isso que a multidão está indo lá. Agora, você não está entendendo por que a multidão está indo. A multidão está indo até você para ouvir você expurgar, para ver a exposição da palavra. Fala da palavra, prega a palavra, leia a palavra. Faça com que a igreja tenha sede da palavra. E aquele que não tenha sede fique tão incomodado, mas tão incomodado que ele vai passar a ter sede da palavra. Pregue a palavra. Fala dos segredos da palavra. Ministra a palavra, tira as outras coisas. Eu vou dizer uma verdade aqui, e alguns podem até não gostar, mas eu vou dizer. A igreja não precisa ficar preta. A igreja não precisa ter tonéis. A igreja não precisa ter barril. Se você está atraindo a igreja dessa forma, você sempre vai precisar ter alguma coisa de novidade, porque tu gosta de novidade e quer fazer com que a igreja goste também, porque a igreja é a cara do líder. A igreja é a cara do líder. Você vê que o povo, Jesus ele quer transformar o povo, e muitos foram transformados e já estavam sedentos pela pregação da palavra. Por quê? Porque o líder Jesus ama a palavra. A igreja não precisa ficar toda preta. Você não precisa colocar pano vermelho dentro da igreja, igual muitos têm colocado. Tem colocado tonéis na igreja, barris dentro da igreja, para pregar. Hoje o púlpito não serve mais, tem que botar ali no púlpito um barril, um tonel, tem que vestir de preto. Agora até batismo as pessoas estão vestindo de preto. Irmão, a gente não precisa disso. Você que gosta dessas novidades, você sempre vai ter que inventar alguma coisa. Você pode ver que aqueles que vivem disso, eles sempre têm que inventar alguma coisa. Uma hora é a chave da vitória, outra hora é o sabão, outra hora é o vinho, outra hora é a vassoura. Sempre tem que ter uma novidade. Sabe por quê? Porque o povo e ele estão presos nessas coisas do mundo, presos nessas coisas carnais. Aí sempre tem que ter. Você já viu que quando Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele apresenta pelo menos 17 maneiras da pessoa viver na carne. 17 maneiras da pessoa viver na carne. Ali é só uma lista, porque a Bíblia dá outras listas. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso. E muitos vão falar, Jesus vão falar. Então, a Bíblia mostra várias maneiras da pessoa viver na carne. Aí você pode ver que tem N maneiras da pessoa viver na carne, mas só tem uma maneira da pessoa andar em espírito. O que você mais precisa é da palavra. Quem não tem a palavra não anda no espírito. Não tem como. Todos nós precisamos de uma conversão através da palavra de Deus. E essa transformação ela vem pela exposição do Evangelho. Você vê que a multidão apertando Jesus, eles apertavam Jesus para ouvir a palavra. Você não está entendendo, tem um povo que está te apertando. Tem um povo que está te apertando, te apertando, te apertando. Para quê? Porque eles querem ouvir a palavra, eles querem a palavra. Eles querem a palavra porque a palavra é mais doce do que o mel. A palavra é mais doce do que açúcar. A palavra vicia mais do que droga. E o povo quer a palavra. O povo quer a palavra. O povo quer a palavra. Dá a palavra, porque senão ele vai morrer. Dá a palavra, senão ela vai morrer. O povo não vai lá para ouvir as coisas suas, não. Para de falar de você mesmo. Fala da palavra, fala de Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que ser ouvido é Jesus, quem tem que aparecer como glória, como honra, como tudo é Jesus. Não somos nós. Então veja, Jesus, ele estava sendo imprensado ali próximo ao lago de Genezaré. E a Bíblia diz que estava junto do lago, veja, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Olha a visão de Jesus. Jesus viu. Onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja, Jesus chega na hora que os pescadores estavam lavando as redes. A multidão apertou na hora deles ir embora. Veja os senhores.
Você vê que os pescadores eles estavam prontos para ir para casa, lavando as redes, se preparando para ir embora. E de repente Jesus chega e traz consigo uma multidão, porque aonde Jesus passa, ele arrasta multidões. Ele arrasta multidões. E ele não inventa, ele não pinta nada de preto, ele não bota tonel, ele não precisou botar tonel na praia, ele não precisou pintar a praia de preto, né? Ele não precisou fazer um desenho diferenciado para poder atrair o povo. Não porque o povo aqui precisa ter atenção em mim. Ele não precisou disso, não. Sabe o que atraiu o povo? Era a autoridade que tinha nele, a autenticidade que tinha nele, a palavra que estava nele. Isso que atraiu o povo. Ele era autêntico, ele era verdadeiro, verídico. E o povo sabia que quando ele abria a boca, ele era um profeta. E o povo vai conhecê-lo e vai entender que ele é o Filho de Deus. Alguns, não todos. Mas aqueles que estavam ouvindo a palavra sabiam que ele era diferente pela autenticidade, pela verdade, veracidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Aí veja, na hora que Jesus está chegando, os pescadores estão lavando a rede para ir embora. Você vê que a chegada de Jesus vai impedi-lo de sair. Você vê que coisa, né? E é interessante, imagina os senhores, na hora que eles estavam para ir embora, Jesus aparece e vem com ele uma multidão. Você vê que muitas das vezes a pessoa perde uma bênção porque ela sai do culto antes da hora. Porque às vezes Jesus não chega no início, ele chega no fim. Jesus chegou aqui na hora que os pescadores estavam lavando as redes. Jesus chegou na hora que os pescadores estavam se preparando para sair. Jesus chegou na hora que os pescadores estavam lavando a rede para ir para casa, depois de um dia de trabalho. Oh, aleluia. Mas você vê que Jesus, quando chega, ele não chega sozinho, ele trouxe uma multidão atrás dele. Aí os pescadores são impedidos de sair pela multidão que Jesus trouxe. E veja que os pescadores, eu destaco um, Simão, ele vai ser colocado junto. Ele nem esperava que ia acontecer isso, mas Jesus ele vai dialogar com Simão Pedro. E essa multidão que chega, Simão ele vai participar de algo involuntário, mas ele está no lugar certo e na hora certa. Olha o texto. Veja que o versículo 2 tinha 2 barcos junto à praia do lago. E a Bíblia diz que os pescadores, no plural, havendo descido deles, dos barcos, estavam lavando as redes, se preparando para ir para casa. Verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Oh, aleluia, Jesus sabe aonde ele entra. Jesus sabe aonde ele pisa. E Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Aí Simão Pedro, a Bíblia diz que Simão Pedro teve que entrar junto com o barco. Sabe por quê? Porque não é Jesus que vai remar. Não é Jesus que vai manter aquele barco no curso. É Pedro. Oh, aleluia. Veja. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, que o afastasse um pouco da terra. O que me chama a atenção é que o apóstolo, que não é o apóstolo ainda, mas é o apóstolo Pedro, que no futuro será um apóstolo, Simão Pedro, vou chamá-lo de Simão Pedro. A Bíblia diz que Simão Pedro não lhe indagou palavra alguma. Veja, Jesus chega no final, estão preparando-se para ir para casa, Jesus aparece, traz uma multidão, o homem já tinha trabalhado o dia inteiro, agora Jesus olha para ele e diz assim, me empresta teu barco. Jesus entra dentro do barco e diz assim, faze-te, ou seja, Jesus ainda deu trabalho para ele. E o texto diz que Jesus não só entra no barco quando pede para ele remar mais uma vez. E ele rema, e Jesus diz assim, afasta-te um pouco da terra. Jesus deu ordem. E ele obedece, porque nós ouvimos e obedecemos. Jesus deu ordem e Pedro se afastou um pouco da terra. Irmão, sabe o que Jesus quer? Sabe por que Jesus ele entrou no barco de Pedro? É porque apesar de que tinha uma multidão que apertava Jesus para ouvir a palavra, Jesus ele está pregando para a multidão, mas ele tem uma palavra específica para Pedro. Jesus ele tem uma palavra direcionada para Pedro. Apesar dele ensinar todos, às vezes, no meio da multidão, ele tem uma palavra só para mim ou só para você. No caso aqui de Simão, Jesus ele queria tirá-lo um pouco da terra. Jesus queria afastá-lo um pouco das coisas terrenas. Olha o texto, vê se não é. Jesus disse para ele, afasta-se, afasta-te um pouco da terra. Jesus pediu que Simão
afastasse um pouco da terra. Só um pouco. Porque às vezes a gente está tão preso nas coisas da terra e estamos precisando se afastar um pouquinho das coisas materiais. A gente está tão amarrado nas coisas materiais, amarrado em riqueza, amarrado em posse, amarrado em casa, carro. Eu fico olhando, tem gente que tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei nem como administra isso. É tanta coisa, é terra, é empresa, é casa, e vai. É tanta coisa. E às vezes não olha para o outrozinho que trabalha para ele, que é empregado dele, que não tem uma casa própria. Numa luta terrível de aluguel. E ele tem tanta coisa, ainda fica falando com a boca cheia, é crente ainda. Ainda fala assim, eu tenho tanta coisa. Deus me deu tanta coisa. No orgulho, numa vaidade. Ainda externa isso, em vez de ficar quieto. Quantos que você conhece? Crente, não é só crente não, tem outros que não são. E tem tanta coisa, está tão apegado nas coisas carnais, nas coisas materiais, que não consegue enxergar Jesus. Aí Jesus apareceu para Pedro, disse para Pedro, olha Pedro, afasta-te, só um pouquinho da terra, porque você está tão preso aqui que eu tenho que te afastar um pouco. Jesus só quer que você se afaste um pouco da terra. Jesus quer que você se desliga um pouco, se desconecte um pouco das coisas que tiram a atenção. É por isso que quando João Batista nasceu, seu pai e sua mãe permitiu que ele fosse, e muitos dizem, vai dizer que ele foi com os essênios e aprendeu com os essênios, que viraram nômades, e lá no deserto, como nômades, ele estava longe dos holofotes. Ele estava longe das metrópoles, que era Jerusalém, uma das metrópoles. Ele estava longe dos holofotes, ele estava longe das distrações, ele estava distante das distrações. Aí ele se preparou para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E quando nós estamos, às vezes, tão presos, agarrados na terra, estamos distraídos com muitas coisas deste mundo. Aí Jesus diz para ele, afasta-te um pouco da terra. Aí olha Pedro, então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Jesus, ele está ali para ensinar. Se você quer aprender, Jesus é o professor. E diz a Bíblia que sentado ele ensinava a multidão na praia, que queria muito ouvir a mensagem. Aí veja o verso 4. E quando acabou de falar, Pedro teve que aguardar. Irmão, ele estava preparando-se para ir embora. Jesus deu uma ordem para ele, agora Pedro teve que ficar calminho, esperando tudo acontecer. E o versículo 4 vai dizer que quando acabou Jesus de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto. Olha Jesus está tirando Pedro da praia. Afasta Jesus um pouco da praia. Leva ele para dentro do barco. Afasta ele da multidão. Ensina a multidão que está na praia. Aí Jesus agora olha para ele e diz assim, faze-te ao mar alto. Porque quando você se afasta um pouco das coisas terrenas, Jesus ele te leva a lugares altos. Eu vou repetir. Quando você se afasta das coisas terrenas, das distrações, daquelas coisas que te seguram, que te prende, que te amarra, quando você se afasta, Jesus te leva a lugares altos. E veja que Jesus só está ele e Pedro dentro do barco. Porque Jesus ele queria ter um particular com Pedro. Jesus queria ser íntimo de Pedro. Jesus queria estar perto de Pedro. E Jesus ele quer te tirar da roda de amigos que você anda. Jesus quer te tirar daquela rodinha que te leva para as drogas, que te leva para a prostituição, para a bebida. Daquela rodinha que te leva para as coisas erradas. Daquela rodinha que gosta de trair a esposa. Daquela rodinha que gosta de prostituição, que gosta. É essa roda mesmo. Essa roda que às vezes você está enfiado no meio dela, Jesus quer te tirar dessa roda de coisas erradas e quer te levar para perto dele. Se você acreditar e se você entender o que Deus quer fazer, ele te tira da miséria e te leva a lugares altos. Eu não estou falando de dinheiro não, ele te tira da miséria espiritual e te leva para lugares altos no espírito. Porque hoje se prega tanto o evangelho que só fala de dinheiro, eu estou aqui para pregar um evangelho que fala do espírito, que fala das coisas de Deus, que fala das coisas do santo, das coisas maiores, não é somente de coisas terrenas. E Pedro, diz a palavra de Deus, que quando Pedro se afasta e faz ao mar alto, Jesus fez algo na vida dele acontecer. Ele não tinha conseguido pescar, ele não tinha tido sucesso no seu trabalho. Aí a Bíblia diz que Jesus vai abençoar ele, porque quando você faz a coisa certa, Deus ele te abençoa. Você não precisa passar por cima de ninguém para ser abençoado, você não precisa enganar seu patrão, você não precisa roubar ele, você não precisa pisar em alguém também para subir, você não precisa fazer isso para subir na vida. Tem muita gente que está enriquecendo, mas enriquecendo-se da forma ilícita, pisando, enganando. Tem gente que está crescendo roubando o patrão. Está errado, irmão. Está errado. Se arrependa disso hoje, peça perdão a Deus.
Porque às vezes você é sacoleiro, está trabalhando para o patrão, você está enganando ele. Você pensa que Deus não está vendo? Você acha que o Satanás também não está vendo? Você acha que Deus não está vendo isso que você está fazendo? Você está enriquecendo, você está crescendo. Você não tinha nem carro, agora já tem. Já tem casa. Mas começou do zero, o patrão te abençoando. Ele está te abençoando e tu está roubando ele ainda. Você acha isso certo? Você roubar seu patrão? Só porque ele não está indo viajar com você e você diz assim, não, ele tem muito, eu vou dar uma pernada nele, ele não vai nem saber, isso não vai nem fazer falta. É só 10 mil que eu estou pegando aqui. Irmão, não faça isso não, para com isso. Não seja influenciado pelo espírito da ganância, pelo espírito do mamon, pelo dinheiro. Cuidado. Faça corretamente que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça diante do teu patrão e ele vai abrir os olhos e vai te abençoar. Porque Deus abençoava José no Egito. Deus abençoou Daniel na Babilônia. Então você não precisa roubar, não enganar ninguém. Amém? E veja, eu vou encerrar. No versículo 4 o texto ainda diz: e quando acabou de falar, disse a Simão, faze tirar o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Você vê que Jesus disse para ele, olha, nós vamos lançar a rede agora. Está na hora de lançar e pescar. Porque depois que você ouve o que Jesus tem para falar, você está apto para fazer alguma coisa. E Jesus disse para ele, lançai a rede do lado direito e achareis. Ele lançou a rede. Veja o verso 6. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhe as redes. Você vê que se rompia a rede. Sabe por que rompia a rede? Porque todo ser humano ele quer ser abençoado. Todo mundo quer uma grande bênção. Todo mundo quer uma bênção exacerbada. Todos, inclusive eu também. Eu não vou me isentar disso não. Todos nós queremos uma bênção grande, uma bênção de deixar-nos estupefatos, boquiaberto. Uma bênção de fazer a gente ficar com o queixo caído. Só que tem um problema. A bênção que nós queremos, se ela vem antes da hora, e nós não estamos preparados, às vezes a bênção se torna maldição. E muita gente que recebeu grandes bênçãos de Deus hoje estão afastando-se de Jesus. Queriam tanta coisa e hoje estão distantes da graça de Deus. Por quê? Porque a riqueza afastou ele. Ele não estava preparado para colocar a mão em coisas que ele colocou. Você vê que Pedro, a rede deles não estava preparada para andar com Jesus. A rede estava preparada para eles, mas não estava preparado para andar com Jesus. A rede que estava com eles não cabia a bênção que Jesus tinha para colocar dentro dela. Jesus não mandou lançar a rede para os peixes sair de dentro dela. Só que a rede que eles tinham não estava preparada para a bênção que Deus queria dar para eles. Então, irmão, às vezes a nossa rede não tem capacidade para receber a bênção que a gente tanto quer. É por isso que Deus está protelando. É por isso que Deus às vezes não entrega algo na gente, porque nós não estamos com condição de receber. Mas a Bíblia diz que a rede se rompia. Aqui eu vou encerrar no versículo 6. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu sei que você quer ser abençoado. Eu sei que você quer pescar, eu sei que você quer ter uma boa colheita, eu sei que você quer ter uma grande colheita. Ninguém que prepara uma terra, ninguém que prepara uma terra, compra semente, aduba ela, planta semente para não colher nada. E você e eu somos da mesma maneira, pensamos iguais. Agora, a questão é, a terra está pronta para receber a providência? A nossa rede está pronta para receber o que Deus tem para dar? Então prepara teu coração primeiro, prepara a sua vida emocional, prepara a tua vida conjugal, prepara a tua vida espiritual, prepara as coisas, deixa tudo preparado. E quando Jesus chegar, aí você está pronto para receber o que Ele tem para te dar. Eu também não estou aqui para pisar no teu sonho, para derrubar teu sonho, para esmagar teu sonho. Não estou aqui para isso. Mas a minha prioridade aqui é pregar o Evangelho. E Jesus nos quer fazer pescadores de almas. E às vezes Deus tem dado almas, só que a nossa rede está furada. A rede está furada. A rede não está preparada para receber o povo que está vindo. Aí a rede está furada, estamos perdendo alma. Estamos perdendo alma para lá, perdendo alma para cá, perdendo alma ali, perdendo alma aqui. Por quê? Porque a rede está furada. Então, irmão, vamos coser essa rede. Vamos consertar essa rede. Porque as almas vão saltando e vai encher.
E vai encher. E vai encher. E vai encher. Agora, a última coisa que eu vou dizer. Não pense que a igreja é sua e não pense que a sua igreja que você diz que é sua vai ficar cheia, que os peixes é só para você. Você vê que a Bíblia diz que ali havia outros barcos. Não é somente você que é pastor e muito menos somente você que vai ter uma grande colheita lançando a rede. Outros pastores também vão ter sucesso, porque o evangelho é de Jesus. A igreja é de Jesus. O barco pode ser teu, mas ele só enche porque Jesus está dentro dele. Se Jesus sair, vai ficar vazio. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que Deus te oriente. Coloque a sua vida na mão de Deus. Se prepara. E quando Jesus vê que você está preparado, Ele vai te entregar aquilo que você tanto quer. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui agora. E nós chegamos ao final aqui da mensagem. Senhor Jesus, eu quero orar junto com os nossos ouvintes. Meu Deus, nós priorizamos a pregação do Evangelho. Não estamos aqui para enganar ninguém, para tomar nada de alguém, para pregar uma mensagem leviana, profana, promíscua, uma mensagem, meu Deus, que não tem uma base bíblica, um achismo ou uma doutrina de homens. Não viemos aqui também para trazer heresias, para encher a igreja de problemas como nós estamos vendo, que é tanto modismo, tanta coisinha que está entrando. A igreja agora tem que ser preta, tem que colocar tonéis, tem que vender óleo, tem que vender sabão. Meu Pai, nós estamos chegando a um limite. E Deus, nós precisamos voltar às balizas da fé, da graça, da palavra. A essência é o ministério da palavra. E que esse ministério repouse sobre as igrejas. Oro pelos companheiros e amigos, pastores, líderes de igrejas. Meu Deus, coloca a tua mão na vida deles e dê a eles a vitória. Senhor, abençoa a nossa cidade e nosso município. Põe a tua mão naqueles que estão conosco, naqueles que estão sonhando, naqueles que estão pedindo. Põe a tua mão de poder. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, acreditando que o Senhor está no controle de tudo, no nome de Jesus. Meus queridos, Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje você é nosso convidado para estar com a gente ali. Mais uma vez eu quero te lembrar da nossa conferência missionária que começa hoje. Hoje, dia 16, amanhã, dia 17. Amanhã nós estaremos ali presente na Manhã Missionária. Tio Wilson, do Desafio Jovem. Hoje nós temos ali conosco o pastor Mauro. Tá? Ele já está chegando aí na cidade. Nós estaremos juntos hoje, logo mais, às 19 horas. Amanhã, hoje às 19 horas, amanhã às 9 horas da manhã. E e domingo nós estaremos ali de manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus. Fica na paz.